Boa noite a todas, boa noite a todos. É com alegria que a gente tem a oportunidade de um novo encontro, rogando a Jesus, nosso mestre e amigo, que possa continuar nos envolvendo, que possa continuar trazendo as suas energias através da presença dos bons espíritos que estão aqui conosco e que possamos juntos aproveitar esses minutos em reflexão, em troca de ideias, em conhecimento a respeito da doutrina espírita. Nosso tema de hoje, manifestações depois da morte, na realidade é uma continuidade do ciclo de palestras que está sendo feita para o Congresso Espírita e se trata do capítulo 7 dessa obra de Leon Denis, chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Cada encontro está tratando de um capítulo e nós hoje tratamos do capítulo 7. Só como uma breve introdução, para quem ainda não ouviu falar de Leon Denis, Leon Denis é um dos grandes nomes da divulgação do Espiritismo. Ele foi relativamente contemporâneo de Allan Kardec, nasceu na França em 1846 e desencarnou em 1927. Leon Denis foi um pensador espírita, um médium e um dos principais continuadores da divulgação do espiritismo, do estudo de espiritismo, iniciado com Allan Kardec. Junto com Gabriel Delane e alguns outros, as obras de Denis, são várias obras tratando do espiritismo, ajudaram a divulgar, a estudar, a analisar a doutrina espírita, avançando naquilo que já havia sido proposto inicialmente por Kardec. Por causa desse conjunto da obra, se a gente pudesse dizer assim, algumas pessoas denominaram Leon Denis como o apóstolo do espiritismo, no sentido daquele que veio após Kardec para expandir essas ideias, esses conhecimentos propostos pela doutrina espírita. Suas obras, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler algumas, suas obras são extremamente importantes por tratarem, por discutirem o aspecto basicamente filosófico, é o foco principal de Leon Denis, analisar a filosofia espírita, a doutrina, a teoria espírita, mas também, até por causa da sua lide com a mediunidade, com o fenômeno mediúnico, ele vai aprofundar nos estudos relacionados à mediunidade. Várias informações e conhecimentos que nós hoje temos a respeito da mediunidade, de como funciona a mediunidade, como se dá o processo mediúnico da comunicação dos espíritos, partem daquilo que Leon Denis estudou e divulgou nas suas obras. Essa obra em especial que nós estamos tratando, que é o problema do ser, do destino e da dor, é uma obra bastante conhecida no movimento espírita, teve a sua primeira edição em 1908, logo depois da virada do século. Teve várias edições posteriormente, levemente revisadas em alguns aspectos, e ela tem 3 partes, ela trata de 3 assuntos, 3 grandes temas especificamente. Um é o problema do ser, onde Leon Denis vai discutir aquelas velhas questões, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, o que vai acontecer com a gente, qual que é a finalidade da vida, qual que é a proposta espírita de resposta para essas questões. Numa segunda parte, ele trata da questão do destino, o que vai acontecer principalmente para nós que estamos encarnados, o que acontece depois que esse corpo morre, qual que é o nosso destino, e como do ponto de vista espírita nós discutimos a questão da reencarnação,
como funciona esse processo da reencarnação, qual o objetivo, qual a necessidade do processo reencarnatório. E numa terceira parte, que é uma parte muito importante em termos do nosso estudo espírita, ele vai tratar das chamadas potências da alma, dos atributos que nós, como espíritos, todos nós temos e que precisam, podem, devem ser desenvolvidos ao longo do processo das nossas diversas experiências reencarnatórias. Essas três partes constituem, então, o livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Algumas traduções, aqui no Brasil, por exemplo, porque trata do problema do ser e do destino, reduziram o título. É possível que alguns de vocês encontrem essa obra só com o título Problema do Ser e do Destino, tirou a parte da dor, né? Mas esses são os assuntos principais. Para a gente ter uma ideia assim rápida do que se trata o livro, eu peguei o último parágrafo da introdução que Leon Denis faz nessa obra. Ele diz assim, só para a gente ter uma ideia assim, do que ele pretende tratar na obra, do que ele trata. Ele fala assim: fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com uma chama nova, sacudi vossas mortalhas e as cinzas que as recobrem, escutai as vozes reveladoras do túmulo, elas nos trazem uma renovação do pensamento com segredos do além, que o homem precisa conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Esse aspecto da introdução já fala da força da obra, né? Leon Denis está, e sempre considerou, como entusiasta que sempre foi do ensinamento espírita, considerava que a proposta espírita, o conhecimento espírita, quando conhecido, estudado, vivenciado, aplicado, pode efetivamente, vai efetivamente mudar a nossa forma de ver o mundo, de ver as situações. Não apenas a nossa forma individual, mas o Espiritismo tinha, nós estamos falando de há mais de 100 anos atrás, né? Início do século passado, mas, como vocês veem, poderia ser dito a mesma coisa hoje. O Espiritismo tinha e tem a possibilidade, as ferramentas, as ideias, a teoria necessária, indispensável, para que a gente possa efetivamente viver de forma melhor a nossa encarnação na Terra. Não só nós individualmente, mas através desse conhecimento e dessa vivência, a gente modificar o estado social das coisas na nossa coletividade, nos nossos grupos sociais, nas nossas instituições, nas nossas leis, naquelas atividades todas que nós participamos. Leon Denis pensava, e é algo que nós como espíritas pensamos, que esses conhecimentos têm esse poder quando efetivamente são vivenciados, de permitir a gente ver a vida, a criação, o destino, a morte, com uma perspectiva extremamente diferente daquela que nós normalmente somos acostumados a ver. O problema do ser, do destino e da dor, então, para quem está estudando o Espiritismo, querendo conhecer mais sobre o Espiritismo, é uma obra fundamental. Como nós falamos, nós estamos lidando com, na nossa conversa rápida de hoje, especificamente com o capítulo 7. Nesse capítulo 7, Leon Denis vai apresentar alguns exemplos de manifestações espirituais que ocorreram depois da morte. Nos capítulos anteriores, ele trata de questões um pouco mais filosóficas, vai tratar da questão dos desdobramentos espirituais, nós como encarnados,
já somos espíritos, porque muita gente pensa assim, quando eu virar espírito, né? Desencarnar e virar espírito, nós já somos espíritos e estamos usando um corpo físico, e mesmo encarnados, cotidianamente, diariamente, nós nos afastamos desse corpo físico, num processo que normalmente chamamos de desdobramento espiritual, e mantemos contato com outros espíritos que já estão no mundo espiritual. Ele trata de algumas dessas questões nos capítulos anteriores, e nesse capítulo 7 ele vai tratar dessas manifestações depois que ocorre a morte. Vale lembrar que para nós espíritas, que estudamos o espiritismo, são dois processos que estão ligados, mas que não necessariamente ocorrem simultaneamente. Nós chamamos de morte o processo físico, biológico. Quem morre, ou o que morre, é o corpo físico. O espírito não morre. Nós chamamos de desligamento, desprendimento, o processo espiritual, aquilo que ocorre com o espírito, com a gente, espírito, quando esse corpo morre. Ou desencarnação, embora esse termo possa parecer confuso às vezes, né? Onde eu trabalho, muitas vezes fala, até de tanto falar, às vezes a gente comenta assim, você viu, fulano desencarnou, a pessoa, morreu, eu tenho que falar, morreu, porque a gente acostuma tanto a falar desencarnou, porque ninguém morre, né? Que morre é o corpo, não dá para ficar falando, o corpo do fulano morreu, você viu? Não, né? Então, normalmente a gente fala assim, fulano desencarnou, né? É comum a gente usar essa expressão, mas são dois, por quê? Porque são dois processos diferentes. Quando a gente fala assim, fulano morreu, parece que fulano acabou, sumiu, desapareceu, né? Porque morreu. Quando não, o que morre é o corpo. Esse corpo físico de matéria, formado pelos elementos químicos aqui do planeta, efetivamente, quando o espírito não consegue mais utilizá-lo, seja porque a energia que o sustenta esgotou-se, seja porque ele sofreu um acidente tal que não permite mais a circulação dessa energia, quando não há mais possibilidades de uso desse corpo, porque nós como espíritos estamos usando o corpo, a gente diz que o corpo morreu. O corpo morreu como uma veste que se desgasta e não é possível mais usá-la, e nós como espíritos nos desligamos desse corpo e vamos viver temporariamente no mundo espiritual, aguardando, no nosso estado atual, aguardando um novo processo de reencarnação, né? Por isso que nós chamamos de desencarnação e reencarnação, porque nós vamos voltar a usar um novo corpo físico numa outra personalidade, né? Numa outra condição, com outro nome, outra vivência, provavelmente outra família, numa outra experiência encarnatória. Então a morte é a morte do corpo. Morte do corpo. Pegando um trechinho do que o Leon Denis coloca no capítulo, ele escreve assim: a morte não é um salto, é a separação e não a extinção dos elementos que constituem o homem terrestre. Essa expressão é estranha, né? Homem terrestre, mas é porque está distinguindo o espírito encarnado do espírito desencarnado. É a passagem do mundo visível para o invisível. Invisível para a maioria de nós, né? Algumas pessoas, chamadas médiuns videntes, têm essa possibilidade, essa faculdade de enxergar os espíritos desencarnados. Mas a grande maioria de nós que estamos encarnados, pela própria limitação física desse corpo, não temos essa percepção tão clara, e é muito comum a gente chamar do mundo invisível, né? Um outro livro, inclusive, do próprio Leon Denis, chama O Invisível, né?
Para falar desse mundo espiritual, cuja delimitação, isso é um conceito importante para a gente, é puramente arbitrária, em razão simplesmente da imperfeição de nossos sentidos. O que isso significa? É claro que na linguagem comum a gente fala assim, é como se fossem dois mundos, né? O mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, ou o mundo físico e o mundo espiritual. Mas isso é uma forma apenas da gente abordar, de uma forma até um pouco mais, a gente poderia dizer, didática. Por quê? Porque só existe um mundo. Só existe um mundo. Existe um mundo dos espíritos, onde alguns dos espíritos estão encarnados e outros não. Então é um mundo só, separados por uma barreira que é puramente vibratória. Mas o que você quer dizer com vibratória ali? Da mesma forma, só para dar um exemplo muito rasteiro, né? Da mesma forma que quando você vai, por exemplo, fazer uma radiografia, um raio-x, você não vê o raio-x, os raios, né? O pessoal se protege, inclusive, porque tem vários perigos, mas você não vê o raio. Por que você não vê? Porque esse olho nosso está limitado a perceber uma faixa de luz, uma faixa de vibrações. Fora dessa faixa, antes do vermelho, depois do violeta, esse olho não vê. Esse olho não vê. Mas se você coloca, por exemplo, um binóculo especial, você vê coisas no infravermelho, por exemplo. Então o que está separando? É o fato da gente não ver, que não existe? Não, é só porque o nosso sentido, no caso a visão, não está adaptada a perceber a vibração nessas outras faixas, como ocorre com o mundo espiritual, que está numa outra faixa de vibração. Então não são dois mundos, é um mundo só, numa faixa contínua de vibrações distintas, onde alguns estão usando temporariamente um corpo físico e outros estão temporariamente sem o corpo físico. E essas situações, via de regra, se revezam com o passar do tempo. Alguns que estão no mundo espiritual vão reencarnar e nós que estamos nesse mundo material, né, parte material desse mundo, estaremos, para uns mais brevemente, para outros mais longamente, estaremos retornando ao mundo espiritual. A morte, então, na realidade, é simplesmente uma separação. Separação de quê? Eu estou deixando de usar esse corpo, quando esse corpo não tiver mais condições de uso, eu estou deixando de usar esse corpo e mantendo apenas a minha estrutura espiritual. Quando eu estou reencarnado, eu estou usando a minha estrutura espiritual associada a esse corpo. A vida, continua Denis, de cada um de nós no além, é o prolongamento natural e lógico da vida atual, o desenvolvimento da parte invisível do nosso ser. Leon Denis repete aqui, com outras palavras, uma das primeiras conclusões que Allan Kardec tira quando começa a se relacionar, através da mediunidade, com os espíritos desencarnados. Uma das primeiras conclusões de Kardec, que ele vai anotar nas suas obras, é: os espíritos nada mais são do que os homens que viveram na Terra. Só isso. É só isso, mas isso tem umas consequências extraordinárias. Por quê? Porque deixa de haver o conceito de uma coisa sobrenatural. Não existe mais sobrenatural. Tudo é natural. Tudo é natural. Deixa de haver a ideia que o espírito desencarnado ganha poderes extraordinários, ganha conhecimentos extraordinários e é capaz de revelar o passado, o presente, o futuro e
Deixa disso. Não existe. Por quê? Porque quem é o espírito desencarnado? É a mesma pessoa que está vivendo na Terra, só que agora está sem o corpo. Enquanto desencarnado, dependendo de quanto tempo ele esteja no mundo espiritual, é óbvio que ele vai conhecer coisas no mundo espiritual que são invisíveis, entre aspas, para nós que estamos aqui. Mas continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa no sentido de que é o mesmo espírito que animava aquela pessoa enquanto ela estava encarnada, é o mesmo espírito agora desencarnado. O que muda essencialmente? Muda que sem esse corpo físico, algumas das suas características, das nossas características que estamos encarnados, passam a não fazer muito mais sentido. Eu gosto de dar exemplo do nome, que talvez seja o mais fácil da gente entender. Eu me chamo não, porque eu não me chamo, né? Me chamam Eli. Esse nome Eli serve para quem? Para mim? Não. Porque tem vezes que eu fico conversando com você, Eli, por que você fez isso, Eli? Mas é raro, né? Podia ser qualquer outro nome. Serve para as outras pessoas, quando querem se referir a mim, ter um nome, uma identificação. Aquele ali é o Eli. Não serve para mim. Tá claro, é meio esquisito vocês pensarem, mas depois vocês pensam direitinho. O nome serve para os outros, não serve para mim. Significa que quando eu deixar esse corpo, durante um tempo, quando alguém no mundo espiritual fala Eli, eu vou até olhar. Mas passado um tempo, provavelmente eu vou assumir outro nome. Vou me lembrar de uma outra encarnação. Vou viver em um outro grupo e posso adotar o nome que eu quiser, porque esse nome me deram, né? O seu nome te deram quando você nasceu. Você não perguntaram lá, né? Qual o nome que você vai querer ter, neném? Não perguntaram, né? Você já nasceu e te deram esse nome. Ou você pode até mudar se você quiser. Mas você, como espírito, põe o nome que você quiser. Claro que você tem que arrumar um nome e falar com as pessoas, né? Para as pessoas saberem que você agora tem outro nome. Mas é um dos exemplos singelos de que tem coisas da encarnação que eu não preciso no mundo espiritual. Por exemplo, esse corpo tem uma determinada conformação. Esse cabelo tem uma cor. Eu preciso de óculos. Esse corpo precisa de óculos, né? Para enxergar melhor as coisas. Como espírito, não preciso disso. Por que eu vou precisar de óculos como espírito? Para que eu vou precisar desse cabelo? Mas vou ficar careca? Não, eu arrumo outro cabelo, né? Assim, eu queria ter tanto um cabelo do tipo tal. Então tá, no mundo espiritual, óbvio, gente, que não é assim. Porque seria ótimo, né, a gente chegar no mundo espiritual sabendo disso tudo. Mas infelizmente, a maioria das pessoas não sabe. Nós que estamos estudando espiritismo, vocês que vieram aqui hoje, sabem. Se não sabiam, agora estão sabendo, né? Pode ir se preparando. Como que você queria parecer? O ideal para você. Tem amplas possibilidades no plano espiritual você assumir a forma, morfologia que você deseja, que lhe é mais agradável. Não é interessante isso? É, né? Mas não fique com pressa de voltar, não. Só para a gente ter uma ideia de que há determinadas coisas no mundo espiritual que a gente tem aqui e que às vezes a gente valoriza demais, que lá são desnecessárias. São desnecessárias. Mas por isso que a gente diz muitas vezes que o que permanece é a individualidade. Enquanto nós aqui encarnados temos uma dada personalidade. A minha personalidade nessa encarnação, eu nasci no Brasil, fui criado na família X, tive educação Y, estudei Z, isso tudo ajudou a formar a minha persona, o meu eu pessoal, o meu eu dessa encarnação. Desencarnado, a história continua. Vou conhecer outra família, vou estudar outras coisas, vou viver outra cultura.
e a minha personalidade, ou seja, essa camada exterior do eu individual, eu espiritual, vai se modificando gradativamente, até o ponto em que eu vou reencarnar novamente, num outro corpo, numa outra família, quem sabe num outro país, falando outra língua, e aí a minha personalidade vai ser outra, mas eu, individual, espiritual, continuo sendo o mesmo. Então o entendimento de que a morte é apenas essa temporária separação é fundamental para nós que estamos estudando Espiritismo. Uma vez que o espírito está no mundo espiritual, é possível, e isso ocorre desde que o mundo é mundo, como se diz, é possível que esse espírito se manifeste no mundo físico, embora muitas vezes essas manifestações não sejam percebidas. A essas manifestações estudadas pelo Espiritismo, nós damos o nome de fenômeno espírita. E existem centenas de fenômenos espíritas diferentes. Obviamente, Leon Denis, nesse capítulo, que é pequeno, vai analisar algumas, algumas poucas que a gente vai comentar. Mas é para a gente ter uma ideia do que seja o fenômeno espírita. A gente normalmente faz uma divisão, Kardec propôs, a gente usa até hoje, em fenômenos físicos. O que significa físicos? A manifestação do espírito pode ser percebida por todas as pessoas, porque ele está atuando numa coisa física. Quem já viu aqueles filmes de espírito, que arrasta a cadeira, abre a porta, faz a coisa levitar? Aquilo é um fenômeno físico, porque o espírito está atuando sobre o mundo físico. E existem fenômenos que são intelectuais, porque o espírito está atuando no campo das ideias, no campo da transmissão das ideias, da transmissão de informações. Esses fenômenos, conforme dissemos, ocorrem desde que o mundo é mundo. Só que só começaram a ser estudados mais especificamente a partir de meados do século XIX. Antes de meados do século XIX, esses fenômenos eram considerados ou milagres, dependendo da corrente de pensamento que considerava, ou intervenções do demônio. Se o resultado fosse ruim, era intervenção do demônio. Se a coisa fosse mais ou menos boa, era um milagre que tinha acontecido. De qualquer forma, era sobrenatural, não era natural. Somente a partir de meados do século XIX, começando nos Estados Unidos e depois se espalhando pelo mundo todo, inúmeros fenômenos começaram a ocorrer sucessivamente. E como se tivesse havido uma reencarnação em massa de médiums, inúmeras pessoas começaram a relatar esses fenômenos. E aí, obviamente, eles começaram a ser estudados. O Espiritismo, fruto dos trabalhos de Allan Kardec, é uma das correntes espiritualistas que estuda esse fenômeno. Não é a única, sempre frisamos isso, Existem outras correntes espiritualistas que buscam estudar o fenômeno mediúnico, mas da forma como o Espiritismo estuda o fenômeno, como Kardec analisou o fenômeno, catalogou o fenômeno, investigou o fenômeno, as causas do fenômeno, usando não apenas do seu raciocínio e das pessoas que trabalhavam junto a ele, mas também o que os próprios espíritos falavam. Aí é só o Espiritismo, porque as outras correntes não trabalham ou não estudam dessa forma. Mas a partir do século, então, de meados do século XIX, não só o Espiritismo, mas fortemente o Espiritismo começou a estudar esses fenômenos, por isso que a gente chama de fenômeno espírita. E mesmo fora do Espiritismo é comum ouvir essa expressão, fenômeno espírita, quando se trata de supostas manifestações de espíritos, mas
Logo depois de Kardec, uma série de cientistas, com as limitações da ciência do século XIX, a gente precisa reforçar isso, né? Relembrar isso, dentro das limitações da ciência do século XIX, diversos cientistas, e Leon Denis nesse capítulo lista um monte, né, de cientistas daquela época, começaram a estudar esses fenômenos, para tentar desmistificar, dizer assim, isso aí não existe, isso é invenção, isso é fraude, isso é mistificação. Outros para tentar entender. Então, não é uma coisa de dizer assim, é só o espiritismo e só os espíritas que falam disso. Não, de forma nenhuma. A literatura mundial sobre esses fenômenos é imensa. O que o espiritismo faz é uma forma de interpretar e compreender esses fenômenos. Mas os fenômenos em si foram e são, hoje menos, estudados por muitos cientistas. Não só cientistas, mas milhares. Não vou colocar milhões, porque pode parecer exagero, né? Eu deixei milhares, mas provavelmente milhões de pessoas ao longo dos tempos, né? Esses fenômenos foram testemunhados. Se a gente apertar bem aqui cada um que está ouvindo, provavelmente já teve um negócio estranho que aconteceu comigo. Quase todos nós, em algum momento, presenciou, sentiu, teve a impressão de estar ocorrendo uma coisa diferente. Óbvio que ter uma impressão de ocorrer uma coisa diferente e ter um fato, um fenômeno ocorrendo, são coisas muito distintas. Mas o que a gente quer dizer é que esses fenômenos não são assim extraordinários. Eu nunca vi isso. Bilhões de pessoas nunca viram uma célula se dividir. Mas todo mundo acredita que a célula se divide, porque a ciência já mostrou isso. Alguns já até viram, porque o microscópio filmou a célula se dividindo. Então não é porque a gente não viu, então não existe. Nós não estamos mais nessa época, né? A gente aprende, se a gente fosse depender só do que a gente vê e ouve para dizer do que a gente sabe, estava perdido, né? Então esses testemunhos são inúmeros. Óbvio, tem muita coisa assim falsa? Tem muita coisa que foi mentira? Tem muita coisa que é fraude? Tem. Mas o fato de existir essas fraudes e essas mistificações não eliminam os fenômenos verdadeiros. É isso que muitas vezes a gente precisa lembrar, né? Porque a pessoa às vezes descobre, o médium tal foi pego simulando o fenômeno, então não existe fenômeno nenhum. Não, e os outros milhões de fenômenos que aconteceram. Então, esses fenômenos acontecem independentes da crença religiosa, independente da situação social, independente do conhecimento intelectual das pessoas que presenciam, participam do fenômeno, independente da condição moral do indivíduo. Ou seja, são fenômenos humanos, não estão restritos a uma condição específica. Eu preciso ser para poder ver, ouvir ou estudar esses fenômenos. Não, eles acontecem em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer condição. Eli, mas eu nunca vi. A gente é né? Em bilhões de pessoas que já passaram pelo mundo. Tem muita coisa que a gente não viu. Muitos de nós não vimos ainda um tornado, né? Um furacão ou um vulcão explodindo, a não ser na televisão. Mas isso não quer dizer que ele não exista, só porque eu não vi. Então, é um fenômeno que está espalhado de forma generalizada. Quais fenômenos? Né? Só para citar algumas, porque são dezenas de fenômenos diferentes, mas só para citar algumas que o Leon Denis coloca nesse capítulo, como exemplo também. Ele fala das aparições, é um termo até meio estranho, né?
Mas as aparições são caracterizadas quando o espírito desencarnado se mostra a uma determinada pessoa, ou um grupo de pessoas, mas ele não está materializado, porque quando está materializado é materialização, que é outro que eu vou falar. Ele não está materializado. Nos filmes, hoje é bom que tem um monte de filme que já mostrou isso, né? Filme de ficção que já mostrou isso. Você imagina que na aparição, se a pessoa passar a mão assim onde está o espírito, a mão dela passa direto, porque ele está aparecendo, mas é como se ele estivesse num estado, entre aspas, meio vaporoso, meio assim, gasoso, né? É uma aparência. Então, por isso o nome aparição. As aparições são extremamente comuns, né? Vou pegar um caso só, que o Leon Denis conta. Por exemplo, lembrando que essas situações ocorreram tudo no final do século XIX, início do século XX, que é quando o livro foi lançado, né? E foram relatadas em jornais, revistas, etc, etc. Leon Denis e esses outros estudiosos coletavam essas informações nas mais diversas fontes. Ele, por exemplo, cita o caso de um caixeiro viajante que, em determinada noite, viu a sua irmã, que tinha morrido há pouco tempo. Sua irmã apareceu para ele com toda, né, pelo menos assim, as feições muito visíveis. Ele prontamente reconheceu a irmã, mas com um detalhe: ela estava arranhada na face. Ele achou, aquilo o marcou, né? Quando ele foi contar o caso para a família, para a mãe especificamente, que tinha visto essa aparição, mas achou estranho que a irmã estava arranhada na face, ele nunca viu o irmão assim, a mãe, como se diz, quase caiu da cadeira. Por que quase caiu da cadeira? Porque, na realidade, ela foi obrigada a contar. Ela foi a última a arrumar o cadáver, logo antes do enterro. E quando ela foi arrumar o cadáver, sem querer, ela arranhou a face do cadáver. Mas passou um pó, um negócio, uma maquiagem, para ninguém ver. Então ninguém sabia que ela estava arranhada. E quando ela aparece, para até comprovar a identidade, ela aparece com a marca, exatamente onde a mãe falou que tinha arranhado. As materializações é quando o espírito aparece, mas, vamos chamar assim, entre aspas, em forma sólida. Tão sólida, às vezes, que é possível você segurar. É possível você apertar. Em alguns experimentos, talvez os mais famosos foram feitos pelo William Crookes, que era um cientista britânico, fez as famosas materializações de Kate King. Tinha situações, teve experimentos em que eles colocaram estetoscópio no espírito e ouviram a batida do coração, provocada pelo espírito, obviamente. Várias situações em que os espíritos mergulhavam a mão materializada em parafina para poder fazer o molde da mão. Várias situações em que os espíritos, teve um espírito que permitiu colocar o molde de parafina sobre a face dele para fazer a máscara, em vez de ser algo em profundidade, era algo em relevo, com uma face que ele tinha quando encarnado, segundo as pessoas que o conheceram. Então, as materializações, algumas vezes chamadas de materializações luminosas, porque, para a alegria dos céticos, né, e daqueles que não acreditam, esses fenômenos normalmente, para ocorrerem, precisam estar com a luz apagada, uma luz muito fraquinha, que é o suficiente para o pessoal dizer: está vendo? Está tudo mentira, é tudo embuste. Mas teve experiências, né? Paul Gibier, por exemplo, que foi outro estudioso, fez experiências com a médium, em que ele colocava a médium numa jaula despida, umas mulheres, né? Era coberto, as mulheres, tinham as mulheres ajudantes para confirmar, despida numa jaula,
coberta com um pano, a jaula, e os espíritos apareciam fora da jaula, né? Então, assim, não faltam fenômenos, né? Que já aconteceram de materializações como manifestações depois da morte. Talvez o mais comum hoje seja psicofonia, que a gente hoje chama de psicofonia, e que durante muito tempo foi chamado, algumas pessoas ainda chamam, de incorporações. No próprio texto do Denis, né, que é um texto lá do início do século, ele chama de incorporações, né? A psicofonia é quando o espírito se comunica através de um médium. Um médium entra num estado alterado de consciência, num transe, que a gente chama de transe mediúnico, e o espírito, se utilizando do cérebro do médium, do sistema nervoso do médium, se comunica, transmitindo alguma informação. Essa psicofonia, essa psicofonia, a grosso modo, pode ser inconsciente, quando o transe do médium é um transe profundo, que na época de Denis era chamada sonambúlica, né? Porque o médium ficava no estado semelhante aos dos sonâmbulos, que estão dormindo, mas estão andando, estão falando, tal. Aí eles usavam esse termo. Ou pode ser consciente. Muitas vezes o médium sabe o que está acontecendo, sente a presença do espírito, ouve o que o espírito está falando e ele está consciente do fenômeno que está acontecendo. Outro fenômeno que Leon Denis narra nesse capítulo é sobre a xenoglosia, que é a possibilidade de falar em diversas línguas diferentes. Ele narra, tem alguns exemplos, ele narra, por exemplo, a condição de Laura. Laura era uma menina, uma adolescente, filha de um juiz, chamado juiz Edmond, em Nova York, e que começou a apresentar esses fenômenos. Esses fenômenos mediúnicos, né? E uma das características do fenômeno com a Laura é que espíritos se comunicavam falando línguas que ela não conhecia, que às vezes nem ninguém conhecia. Segundo as anotações que o juiz fez, ela chegou durante esse período a falar mais de 13 línguas diferentes, que depois eles foram investigando que língua que era, né, e descobrindo várias línguas diferentes. A Denis narra uma situação específica com a Laura, que foi muito curiosa, em que o juiz fez uma recepção na casa dele, porque tinham vindo algumas pessoas da Europa para visitá-lo, queriam conhecer a Laura, e nesse grupo veio um grego, falava muito mal o inglês. Falava alguma coisa de inglês, mas ele estava curioso. No meio lá da sessão mediúnica, a Laura começou a falar em grego. E ninguém entendendo, só o grego entendendo o que ela estava falando. E aí, na conversa, se identificou que quem estava falando era um amigo dessa pessoa que havia desencarnado há algum tempo, deu informações, né, de quem que era, para ele se identificar, e transmitiu essas informações em grego. Esse fenômeno, né, dessas línguas diferentes é chamado de xenoglosia. E a vidência, né? Vidência é quando um médium vê o espírito, mas aí só o médium vê o espírito, né? Como se o espírito se mostrasse apenas para aquela pessoa, apenas para aquele médium. Então, é comum, por exemplo, que mesmo se você tiver dois médiums videntes na mesma sala, um veja o espírito e o outro não, né? Porque é como se o espírito estivesse se comunicando, entre aspas, apenas com aquele médium específico. É um fenômeno bastante interessante também. As características principais desses fenômenos, dessas manifestações, que são importantes quando a gente está estudando, primeiro é a espontaneidade. É claro que os espíritos podem se manifestar quando são chamados ou evocados, né, que é o termo que se popularizou. Você pode fazer uma reunião mediúnica, eram feitas reuniões mediúnicas, se chamava determinado espírito,
Mas muitas, a imensa maioria dessas manifestações são espontâneas. Os espíritos se apresentam e muitas vezes não são conhecidos de ninguém que está participando da reunião, né? Narra a sua história e só depois, quando vão investigar quem que era esse fulano, pela história que ele contou, que vão descobrir o que aconteceu. Então a espontaneidade é uma característica importante. Outra é a questão das provas de identidade, que é uma questão bastante discutida por nós que estudamos Espiritismo, porque ela é extremamente difícil, né? Ela é extremamente difícil. A gente brinca assim: imagina que você desencarnou, está no mundo espiritual, aí acha um médium para você se comunicar. O que você vai falar? Quando a pessoa que estiver conversando com o médium fala assim: prova que você era o fulano, o que você vai fazer? É difícil, né? Como que eu vou provar que eu sou eu? Com base em que? A não ser narrando algumas situações que a pessoa conhece, né? Mas às vezes aquela situação que a pessoa conhece, outras pessoas conheciam também, então era fácil imaginar isso. É difícil prova de identidade. Essa é uma discussão, por exemplo, relativamente recente, né? Recente assim, no movimento espírita. Por exemplo, com as chamadas cartas consoladoras. Essas cartas que, por exemplo, Chico Xavier recebia, né? De espíritos que haviam desencarnado, pessoas que haviam desencarnado, às vezes na infância, na juventude, e vinham trazer uma mensagem para a família. Quando a gente estuda essas cartas, e várias pesquisas já foram feitas, inclusive no âmbito universitário, é extremamente difícil definir uma prova de identidade, a não ser naqueles casos muito extraordinários assim: o menino falou, o espírito, né? Falou para a mãe se lembrar do que ela tinha dito quando ela estava na UTI, só os dois. Aí, quer dizer, não tinha jeito mais ninguém saber. Uma prova forte de identidade. Mas é raro os espíritos darem essas informações assim, até porque é difícil a gente imaginar. O que eu vou, né? Se eu não passei por uma situação tão extraordinária assim, como que eu provo a minha identidade? Tipo a irmã do caixeiro lá que apareceu com um arranhado, né? Que ninguém mais sabia. Mas são situações muito específicas, né? Mas as provas de identidade muitas vezes são muitas, principalmente quando é um espírito que ninguém conhece, não conheceu enquanto ele estava encarnado, né? E aí ele dá informações que você pode comprovar posteriormente. Outra questão interessante nas manifestações são as características da personalidade. Oi, Eli, você não falou que a personalidade muda no mundo espiritual? Muda, mas para uns leva mais tempo. A pessoa gosta tanto de ser o que ela é, do jeito que ela é, do jeito que ela... que eu, como espírito, ela mantém aquilo, né? Mantém aquela forma de dizer, de falar as palavras, as expressões que usava, gestos, né? Tem espíritos, por exemplo, que nessas reuniões eram reconhecidas por um determinado gesto que ele fazia quando encarnado, quando conversava, se movimentava assim, de uma forma muito peculiar, e quando se comunica mediunicamente faz o mesmo gesto, fala do mesmo. Não é um negócio que qualquer um faz ou que qualquer um sabe, né? Então essas características da personalidade também são interessantes. E certas revelações que eu coloquei entre aspas, porque é uma situação muito complicada e que a gente precisa sempre ficar atento, né? Não é porque o espírito falou que é uma revelação espiritual do outro mundo e que vai acontecer, né? E esse era o pensamento que a gente tinha quando acreditava no sobrenatural. Hoje a gente não acredita mais. Então assim, o que o espírito falar é uma pessoa falando. Se vai acontecer ou se não vai acontecer é outra história. Tem coisas que os espíritos falam que eles sabem porque já está acontecendo. Esse mesmo grego que teve lá na reunião com a Laura, em determinado momento, o espírito falou com ele em grego que o filho dele tinha morrido.
Aí ele achou estranho, porque quando ele saiu da Grécia, o filho estava bem. Mas na vinda dele para os Estados Unidos, o filho teve um negócio e morreu. Ele não sabia, porque não tinha sido informado. Aí 3 dias depois chega a carta, anunciando que o filho dele tinha passado pelo problema e tinha morrido. O espírito já tinha avisado antes. Mas assim, foi um fato sobrenatural? Não, porque já sabia. Não é uma revelação do futuro que vai acontecer, Então a gente precisa ter muito pé atrás, muita desconfiança das revelações que os espíritos fazem, Porque a maioria dos espíritos que se comunica com a gente sabem o que a gente sabe, pensam o que a gente pensa, tem opiniões igual a gente tem opiniões, tem partidos filosóficos, modos de ver a vida da mesma forma como os encarnados têm. Então, podem ser feitas revelações? Podem, mas a gente precisa estar muito atento. Existem, para a gente ir encaminhando para o final, muitas dificuldades, Leon, vou pegar um outro trecho desse capítulo, que o Leon Denis comenta isso. Se levarmos em conta as dificuldades que comporta a comunicação de um espírito a ouvintes humanos, por meio de um organismo e particularmente de um cérebro que ele não harmonizou, ou seja, que não é dele, amoldado por uma longa experiência de vida, porque a gente usa o nosso cérebro desde que a gente nasceu, Mas se imagina alguém querendo vir usar o meu cérebro, vai ter um pouco de dificuldade, E se considerarmos que, em razão da diferença de planos de existência, não se pode exigir de um desencarnado todas as provas que pediríamos a uma pessoa na sua existência física, é preciso reconhecer que o fenômeno das incorporações, que é o fenômeno da psicofonia, é um dos que mais concorre para demonstrar a espiritualidade do ser e o princípio da sobrevivência. Então, a mediunidade não é uma coisa mágica, não é assim um fenômeno mágico, Há um processo físico-espiritual acontecendo, que aqueles que estudam a mediunidade vão analisar as leis, entre aspas, que regem esse fenômeno. E há muita dificuldade nessa comunicação, e há muita dificuldade nessas comunicações. Se vocês já tentaram, acho que já devem ter feito aquela experiência do telefone sem fio, faz aquilo com 10 ou 12 pessoas, passa uma mensagem para uma, outra para outra, outra para outra, mensagem chega lá no final completamente distorcida. Por quê? Porque passar uma mensagem é difícil. Você imagina um espírito desencarnado tentando passar uma mensagem para um cérebro encarnado, de um médium que tem as suas limitações, que tem o seu conhecimento, que tem a sua forma de ver o mundo, que tem a sua forma de interpretar o mundo. Então, queria 100% de certeza. Para quem lida com mediunidade sabe que não existe 100% de certeza, por causa da forma como os fenômenos acontecem. Mesmo os fenômenos de efeitos físicos. Vou dar um exemplo. Uma das contradições que os adversários na época fizeram às experiências do Crookes é que em algumas experiências o espírito materializado parecia-se muito com a médium. Por que ele se parecia muito com a médium? Porque é a médium. Mas como que é a médium se a médium está lá dentro, Então, assim, porque é um fenômeno difícil, a materialização é um fenômeno extremamente difícil. Se você quer ajustar os detalhezinhos todos, muitas vezes não consegue, Eli, mas é possível, só para vocês irem imaginando, é possível que o médium saia do corpo e ele se materialize? E aí não é a materialização de um espírito desencarnado, mas a materialização de um espírito encarnado. Então, são muitas nuances para aqueles que lidam com a questão da mediunidade. E, finalmente, vou pegar a última, peguei a primeira lá da introdução, pegar a última frase que o Leon Denis coloca no capítulo, que é
um incentivo, um estímulo para todos nós que estamos estudando essa realidade espiritual. Ele fala assim: vemos sob as formas alternadas de existência carnal e fluídica o progresso do ser, o desenvolvimento da personalidade, prosseguindo, e uma lei suprema presidindo a evolução das almas através do tempo e do espaço. Uma lei suprema a qual todos nós estamos sujeitos no progresso incessante que, como espíritos, todos nós vamos fazer. Eu agradeço a atenção de todos aqueles que estão acompanhando as atividades do Congresso e espero que possamos estar juntos em nova ocasião.